Olá, queridos caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez o dia 2 de dezembro, o dia 8. E sim, estamos oficialmente no último mês do ano. Agora sim a gente pode dizer que 2019 está na sua reta final, que tudo que tinha para acontecer provavelmente já aconteceu e que agora a gente vai começar a parar as arestas, né? Fazer aquilo que falta ser feito, mas nada muito grandioso, nada muito que precisa começar e precisa desenvolver e precisa acabar ainda esse ano. Então a gente pode dizer que a gente já está entrando nesse processo de finalização desse ciclo que foi o ano de 2019 e que a partir de agora a gente precisa começar a se preparar para 2020 da melhor forma, se preparar para que ele seja diferente, porque principalmente a gente vai ser diferente para ele. Não adianta a gente ficar empurrando com a barriga e chegando nessa época e esperando que o ano de 2020 seja melhor, que tudo aconteça, que ele seja maravilhoso e que, enfim, só o ano se mova, só o ano mude. E na verdade, se a gente não mudar, o ano não vai mudar, as coisas elas vão continuar iguais, porque na verdade quem está em desenvolvimento somos nós. O tempo é apenas uma ilusão, ele não está passando, na verdade, somos nós que estamos passando pelo tempo. Então tentar perceber o tempo como uma percepção que a gente tem, uma percepção mental necessária para a nossa experiência, mas que está muito mais relacionado com a gente. Então a gente precisa mudar, a gente precisa experienciar certas coisas para aprender. Então 2019 ele foi um ano que veio trazer para a gente muito disso. E quem quiser se preparar para 2020 precisa olhar para dentro, precisa perceber o que precisa mudar e acessar dentro de si mesmo, tá? E é por isso que eu vou começar o vídeo dessa semana de uma maneira diferente, fazendo um convite para você que quiser se conhecer melhor, que quiser expandir mais em 2020, que quiser ver esse ano de uma maneira completamente diferente, porque você vai estar diferente, né? Então, investindo no seu autoconhecimento, eu vou convidar você para conhecer o meu projeto do podcast astrológico de dezembro. Na verdade, vai ser uma edição única, isso é importante frisar, só vai ter esse mês. Então, nesse mês eu vou trazer todas as informações sobre o mês, que é uma preparação para 2020, já tem muita energia já de 2020 chegando nesse último mês, então já tá como se interconectado ali com aquela energia que vai se misturando, se mesclando e trazendo já essa energia de 2020 pro nosso ano atual, né? Então se você quiser saber mais sobre isso, depois disso eu vou trazer também as previsões para 2020 para cada signo. Então se você é ariano, vai ter para Áries. Se você tem um ascendente em Libra, vai ter lá para o ascendente em Libra. Então eu vou fazer para Sol e ascendente, vai estar bem completo, bem especial. E para finalizar ainda com chave de ouro, um outro bônus que eu vou trazer são as reprogramações com o Theta Healing. Então não adianta também às vezes a gente ter o impulso de mudar, ter a consciência de que precisa, mas não saber muito bem como, ou ficar repetindo padrões sem saber por que, né, a gente tem aquele padrão. Então eu vou trazer esses áudios também de reprogramação, é só a gente ouvir como se fosse uma meditação mesmo, né, dizendo sim, aceitando aquelas reprogramações, e com certeza o seu ano de 2020 não vai ser da mesma forma com essas ferramentas que eu tô trazendo para vocês. Então eu convido você para conhecer esse projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo. O preço tá muito acessível, tá realmente incrível esse preço que eu fiz para vocês, e eu convido vocês a se conhecerem melhor, a olhar para dentro e a usar as ferramentas que o universo está entregando para vocês poderem crescer e evoluir. Eu tô aqui para isso, ser esse canal da luz, essa mensageira das estrelas, né, que eu me considero cada vez mais assim. E eu quero trazer isso para vocês, mas vocês precisam dizer sim, vocês precisam aceitar esse convite que o universo está trazendo para vocês, tá bom? Então fica aqui esse recadinho já no início para vocês prestarem bastante atenção. E agora sim a gente vai, né, para o céu da semana, e nessa semana a gente vai ter uma lua crescente em peixes. Lua crescente, ela traz sempre essa oportunidade de crescimento. Só que muitas vezes o crescimento ele vem através dos desafios que a gente passa, como se fosse aquela provinha que a gente faz na escola para a gente poder crescer e evoluir. E por estar em peixes, esse crescimento ele está muito relacionado ao nosso crescimento espiritual. Então sim, vai ser uma semana muito favorável ao crescimento espiritual, para a gente crescer espiritualmente, para a gente acessar a nossa parte espiritual, para a gente
acessar campos sutis que estão ao nosso redor e perceber que a vida ela vai além da matéria, ela vai além de tudo aquilo que a gente vê. A gente tem uma semana com uma energia muito forte de água e de terra, né? Então essa questão espiritual, essa questão bem digamos, mais sutil mesmo, né? Essa questão que vai além daquilo que a gente vê. Por outro lado, a gente também tem muita terra, que é um pouco da energia que a gente já tá tendo para 2020, e a gente vai ter que alinhar um pouco essas questões. Quanto mais desalinhado elas estiverem, mais a gente vai sofrer, porque não vai conseguir encaixar uma coisa na outra. E no fundo, a gente só precisa perceber que é tudo uma coisa só, que não existe essa separação, que não existe essa dicotomia, né? Que não existe ou o material ou o espiritual, são os dois, né? São duas faces da mesma moeda e a gente precisa aprender a conviver com elas igualmente, né? Com elas ali juntinhas e sabendo que tudo está relacionado, que tudo é uma coisa só. Então essa semana vai trazer à tona questões internas, questões emocionais, questões às vezes até intensas para a gente enfrentar, para a gente olhar de uma outra maneira para aquilo. Então se surgir alguma situação que incomoda, é pra gente analisar de onde vem esse incômodo e perceber como que eu posso lidar com essa situação de uma outra forma a partir daqui. Qual ação que eu tenho que tomar? Eu tenho que perdoar? Eu tenho que relevar? Eu tenho que confiar mais? Eu tenho que deixar fluir? Depende muito da situação, se tem outras pessoas envolvidas ou não, se é algo que depende de mim ou não. Então, se depende de mim, eu tenho que fazer algo, eu tenho que agir, mas se não depende, às vezes eu tenho que confiar e entregar e esperar que o universo resolva essa outra parte que não depende de mim, porque se não depende de mim, não tenho o que fazer, apenas confiar e fazer aquilo que está dentro da minha capacidade de fazer, tá bom? Então essa é a energia geral, né, de uma semana de lua crescente, porque sim, crescer às vezes dói, mas não é necessário. Na verdade, se a gente tem essa crença, né, e aqui eu volto a frisar essa questão das crenças, dos padrões que a gente carrega. Se a gente acredita que crescer dói, sempre vai ter uma questão ali que dói, porque a gente vai estar crescendo, a gente está crescendo, evoluindo, expandindo o tempo todo. Então ter essa crença às vezes traz situações desafiadoras para preencher esse padrão, para reforçar algo que a gente acredita. E a gente pode deixar de acreditar, a gente pode se reprogramar. Por isso que é tão importante a gente trabalhar no autoconhecimento e fazendo terapias que nos ajudem, né, que nos possibilitem essa mudança, essa troca e principalmente que possibilitem que a gente mude o padrão, que mude a nossa vibração, que a gente quebre algumas barreiras que a gente vinha, como se a gente estivesse dentro de um quadradinho e a gente rompesse e fosse para um quadrado maior e um quadrado maior. E isso é expansão, né? Esse processo que acontece. Tá bom? Mas aí voltando, né, agora falando dia a dia, na segunda-feira a gente ainda vai ter uma energia de lua em aquário, então a gente vai ter ela o dia todo, e essa lua em aquário, ela traz muito a questão da liberdade, a questão do desapego, então vai ser um dia em que a gente pode estar mais racional, em que as questões elas podem estar assim muito friamente calculadas, digamos assim, mas que a gente vai ter que trabalhar muito a nossa questão do desapego, o que eu tenho que me desapegar, que ideias velhas e antigas que já não fazem mais sentido, eu tenho que me libertar para que eu possa expandir espiritualmente. Então, aquela preparação, né, dessa tomada de consciência, eu acho que isso tem muito a ver com aquário também, de uma tomada de consciência para que eu possa saber como expandir espiritualmente com a lua crescente em peixes, tá? Então, pode ter algum insight, pode ter alguma questão, pode ter alguma coisa ali que venha a ser trabalhada nesse sentido, tá? Mas sim, emocionalmente a gente pode ficar um pouco mais fechado, um pouco mais contido, um pouco mais racional demais, tá? Mas aí na terça-feira a gente já amanhece com a lua em peixes, a partir das 4 da manhã a gente já vai estar com ela, então até os sonhos podem ser direcionados para aquilo que a gente precisa trabalhar, pode ter algum sonho ali que remeta a alguma questão que a gente tem que olhar, e isso mais, né, especificamente de segunda para terça, de terça para quarta, que vai ser lua em peixes a noite toda, né, então vai trazer ali questões à tona. O nosso lado emocional ele fica mais aflorado, as nossas emoções elas realmente surgem para que a gente perceba em que vibração a gente tá. Então podem ser que surjam medos, podem ser que surjam bloqueios, questões assim bem desafiadoras, mas pode ser que a gente sinta uma conexão muito forte, muito profunda, porque a gente tem um caminho assim de via aberta com o espiritual, com esse lado
que parece tão longe, mas ao mesmo tempo está dentro de nós. E eu acho que quando a lua está em peixes, a gente tem a capacidade de perceber isso, a gente tem essa percepção diferenciada do mundo espiritual e entende que ele já está aqui, acontecendo aqui agora. Por isso que eu falei que não há essa separação do material, né, da terra e do espiritual, que é essa energia de peixes. Então a gente vai ter essa capacidade de perceber essas energias. E a gente, quanto mais vibrar em frequências elevadas, mais percepções a gente vai ter a respeito disso, mais a gente vai perceber que no fundo aquilo que a gente se apegava não faz mais sentido, e aquela pessoa que eu tinha raiva, talvez agora eu consiga sentir compaixão, amor, perdoá-la, né? E perdoar aqui no sentido de perceber que não há nada a ser perdoado, que são tudo experiências, né? Essa é a minha visão do perdão. E peixes é um signo que trabalha muito a energia da compaixão. E a compaixão é sentir esse amor que vai além daquilo que aconteceu, vai além das experiências, né, as experiências que eu tive com aquela situação, vai além do julgamento. Então é simplesmente amar a qualquer pessoa. E eu acho que quando a gente chega nesse estado de consciência, a gente realmente desperta em nós o nosso ser mais profundo e espiritual. A terça-feira, ela tem vários posicionamentos no céu, então ela promete ser um dia bem movimentado, vai ser um dia que pode trazer ali todas as questões à tona, vai ser assim, aquele levantar de tudo para que a gente possa começar a lidar com aquilo. Então pode ser que a gente sinta assim alguma questão interna bastante profunda, que aquilo se veja espelhado no outro, nas questões fora, né? E aí na quarta-feira, que é oficialmente a lua crescente, que Sol e Lua fazem uma quadratura, que é um aspecto desafiador, então isso causa já um desconforto, isso causa já uma questão a ser resolvida, tá? Mas aí, a partir da quinta, já quase 5 da tarde, essa lua, ela continua o seu caminho e entra em Áries. E quando ela entrar em Áries, ela vai ficar sexta e sábado o dia todo ali, né? Além da quinta noite. E ela vai acionar Marte, que é o regente dessa lua, que tá lá em Escorpião. Ou seja, vai trazer uma energia mais forte de ação, de movimento, de impulso para frente, pra gente mover todos esses conteúdos emocionais que surgiram, mas por o regente estar no signo de água, né, que inclusive faz um bom aspecto ali com peixes, a gente continua nessa emoção toda, a gente continua agora tendo mais coragem de olhar para as nossas feridas e mergulhar no mais profundo do nosso ser. Então o escorpião, ele traz muito essa questão da profundidade, a gente vai ter que mergulhar se a gente quiser se curar, a gente vai ter que encarar se a gente quiser ver aquilo de uma outra maneira, não tem como, é aquela hora de entrar mesmo no quartinho escuro e perceber, pegar um farolete mesmo e apontar a luz para ver o que tem ali. E às vezes você vai encontrar um bichinho ou outro, vai encontrar um escorpião embaixo de algum lugar, vai encontrar um morcego, talvez pendurado no teto, mas a gente vai ver que tem coisas muito valiosas que a gente escondeu ali e que vai ser como um encontro de um tesouro que a gente tem dentro da gente, porque às vezes nesse quartinho escuro, que são as nossas sombras, aqueles sentimentos desafiadores que a gente vai encontrar um tesouro ali também, a gente vai encontrar um lado nosso que merece amor, atenção, e que quando eu ilumino, ele passa a fazer parte de mim, e eu me sinto completa, eu me sinto inteira. Então muito desse vazio que a gente sente pode estar assim relacionado a gente negar aspectos nossos, a gente negar lados nossos, ou seja, a gente não se sente completa, porque realmente tem um lado meu que eu não aceito, então não sou eu, mas como sou eu sim, eu acabo me sentindo fragmentada, eu acabo me sentindo sem um pedaço, e realmente falta um pedaço, é esse pedaço que a gente precisa aceitar, amar e incorporar na nossa vida, para que todo o resto possa fluir, lembrando que o externo é só um reflexo do interno, então passa muito por essa aceitação interna, quando eu me aceito, eu aceito o mundo ao meu redor, porque ele faz parte de quem eu sou também, né? Então é bem profundo, mas vai ser sim uma semana profunda, vai ser sim uma semana que vai exigir da gente uma outra energia, um outro aspecto, tá bom? Uma outra visão das coisas, pra gente realmente crescer e evoluir espiritualmente. E aí no domingo a lua vai entrar em Touro, já de manhã também, a partir das 4 da manhã,
E ela vai acessar toda uma energia de terra, né? Porque Touro é um signo de terra. Vênus, que é a regente, vai estar lá em Capricórnio. Então vai trazer a gente para o chão. Vai fazer a gente aplicar todo esse crescimento espiritual, essa nova maneira de ver a vida, nas coisas práticas, naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. Então por isso que eu falei dessa dicotomia, que vai ter essa energia bem forte dos dois, mas para a gente incorporar e perceber que é uma coisa só. E aí a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática esse nosso eu espiritual, esse nosso encontro com uma parte nossa que acessou energias elevadas, digamos assim, que a gente não consegue ver e que agora pode aplicar isso na própria vida, aplicar isso de uma maneira bem prática e bem construtiva, principalmente. Isso já está muito ligado às bases que a gente vai ter que criar para 2020. Então vai ser um dia para a gente descansar, vai ser um dia para a gente também fazer coisas que nos tragam esse alinhamento com a nossa essência, quem eu sou e o que eu faço, juntos e vibrando na mesma sintonia, tá bom? Então vamos para nossa cartinha da semana e dessa vez olha a carta que saiu, voltando-se para dentro. Olha essas vozes externas que insistem em nos assombrar. E a gente ali pleno, tentando, né, manter o nosso encontro com a gente mesmo. Eu vejo muito essa energia do que eu acabei de falar ali daquela lua em peixes, daquela lua que vai trazer o crescimento, mas que vai exigir que a gente olhe para dentro e que a gente encare as nossas sombras, que são essas vozes ali que ficam nos permeando, que ficam nos assombrando às vezes também. E muitas vezes essa voz do medo, ela é a voz daquilo que a gente renegou e que só tá pedindo para ser incorporado. Sabe aquele monstrinho que fica te perseguindo, você acha que ele quer o seu mal, no fundo ele só quer o seu abraço, ele só quer o seu acolhimento. E aí ele fica correndo atrás de você para pedir ajuda e você fica fugindo dele porque você tem medo. E você acaba não ajudando e não se ajudando com isso também, porque a partir do momento que você o abraça, que você o acolhe, você se abraça e se acolhe. E aí a cura acontece. Tá? Então eu sei que essa semana ela ficou bem intensa, bem emocional, mas é essa energia que a gente tá tendo, é essa energia que a gente tem que trabalhar e olhar pra gente, né? Até no tarô, esse naipe aqui azulzinho, né, ele é um naipe de água, ele é o naipe das emoções, então esse seria o 4 de copas, né, no tarô normal. Então energia muito de água, muito emocional, muito fluida, né? Então pra gente poder acolher tudo isso dentro da gente, para encontrar a paz que a gente tanto deseja, para que ela chegue na gente e na verdade para que a gente acesse, porque ela já tá aqui dentro. A gente que tem um turbilhão na frente, né, muita bagunça, muita coisa acontecendo, e não consegue perceber que ela tá ali escondidinha lá no fundo. E quando a gente se acalma, a gente se aquieta, a gente se acolhe, a gente consegue sim acessar esse sentimento que a gente tanto busca fora, na verdade, tá? Então, essa é a energia da semana. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Não esquece de deixar o seu like aqui pra mim se você gostou desse vídeo, de compartilhar com seus amigos também que precisam dessa mensagem, de espalhar essa mensagem pro mundo. E se inscreve no meu canal se você gosta do meu conteúdo também. Eu vou adorar ter você aqui cada vez mais. Agora que eu tô de volta aqui na minha casinha, eu vou gravar cada vez mais conteúdo, com a companhia aqui da minha lua, que não apareceu, mas ela tá aqui comigo, então eu quero trazer cada vez mais e mais conteúdo para vocês. E eu também queria convidar você para o meu outro projeto, esse é totalmente gratuito, que é o Desafio da Gratidão, que começou dia 1º, né? E nele a gente vai seguir por 21 dias fazendo o Desafio da Gratidão, tentando vibrar na gratidão, fazer uma retrospectiva lembrando dos momentos pelos quais você é grato em 2019, e depois disso, lá no dia 22, eu vou liberar um outro material também gratuito, muito, muito, muito especial, que fala da manifestação. Então é o Diário da Manifestação, em que a gente vai realmente mergulhar no poder da manifestação a partir da gratidão, porque não adianta nada a gente querer se dentro da gente tem muita dor, se dentro da gente a gente não tá vibrando na gratidão, porque a gratidão é a energia mais elevada pra gente conseguir aquilo que a gente deseja. Então também vou deixar o link aqui embaixo para esse desafio gratuito que já começou, mas que ainda dá tempo de fazer, para receber também a segunda parte, que vai falar muito da manifestação
manifestação. Então fica esses dois convites para vocês, olhar o podcast astrológico de dezembro e também o desafio da gratidão. Desejo uma linda semana, uma semana de muito crescimento, de muito encontro consigo mesmo, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!